Rádio Luso-Americana, a voz dos sem voz. A melhor programação, você ouve aqui. A cama, Chintwen, Dilema Ninga Bumiko, Matafala e Maieia, Umasabi, aí do Pulache, o verde do Mayomba. Aqui com o capitão Foguete, que atualmente já é um pastor, não vou dizer o nome. Espero que lá em casa saibam disso. Estou aqui para ouvirmos um pouco dele, porque ele dedicou a sua vida toda, quase, nas fileiras da Frente de Libertação do Estado de Cabinda Fleck. Senhor comandante, senhor general, seja bem-vindo à TV União. Primeira questão, naquela altura, por que a Fleck não atacou Malongo? Muito obrigado pela oportunidade que me concede. A Fleck não atacou Malongo é só por uma única causa. Você vê que nós tínhamos as bombas incendiárias e havia aquela filosofia que os mais velhos me diziam que Malongo incendiando-se, toda a cidade iria incendiar-se. Então nós tínhamos muita cautela de lançar os nossos abusos no Malongo. Tínhamos a possibilidade, mas não podíamos o fazer. Era a única causa. Tiveram o privilégio de entrar no Malongo, poder minar Malongo? Muito bem, nós chegávamos até o Malongo, mas não podíamos fazer ações. Se o campo petrolífero é uma desgraça do povo de Cabinda, por que a Fleck não queimou? Havia um convênio, os políticos, entre os americanos e a nossa revolução. Não se podia tocar os campos petrolíferos do Malongo. Não se podia. Mas se o americano conseguiu queimar os campos petrolíferos no Iraque, por que a Fleck não queimou? Bem, são dois povos diferentes. Lá é o Iraque, e aqui é Cabinda. Não, mas na altura a Fleck já tinha recuperado Massabi. Sim. Esteve lá? Eu estive naquele ataque do muro de Massabi. Mas não esteve lá os americanos, não. Não, os americanos não estavam. E qual é, depois de recuperar Massabi, seria o segundo passo? Bem, o muro de Massabi era um muro estratégico que podia muito bem impedir as nossas ações militares na área do Massabi. E então, logo após de recuperarmos tudo quanto eles tinham lá, e abandonamos. Só para fazer sentir ao inimigo que existe uma força armada que também tem poder de fazer o que eles fazem para conosco. Chegaram até Cacom? Bem, nós tínhamos tropa até lá. Todas as aldeias do município de Cacom, nós tínhamos os nossos destacamentos, as nossas bases. Tínhamos. Porque a pergunta que eu vou colocar, esteve no MG? MG? Estive lá. O que levou à destruição da base, a única base militar que a Fleck teve na altura? Bem, a verdade é que Deus não permitiu que a base mantenha-se intacta como antes, porque as políticas mudam. As políticas mudam. Nós não tínhamos qualquer intenção, neste momento, não temos qualquer intenção de fazermos a nossa revolução militarmente. Queremos antes, politicamente, dialogarmos. É essa a política que nós queremos enfrentar com o MPLA. O MPLA fez quanto tempo para poder entrar na base militar da Fleck no MG? Bem, fez longos anos. Longos anos. Isto porque nós já tínhamos abandonado
aquela base, já estávamos aqui no interior, com posições diferentes. Levou muito tempo? 5 anos, 6 anos? Levou mais de 10 anos para o MPLA recuperar aquela base militar. Havia lá quantos comandos lá da FLEC? Aquele é quartel-general, portanto, não é uma brincadeira. FLEC, faca. As facas tinha e tem militares, até cá, posso falar. Só que o quartel-general foi assaltado pela nossa própria culpa, uma parte, e em segundo, isso que acabei de dizer, que nós que já estamos aqui no interior, não queremos libertar Cabinda através das armas. Queremos antes dialogarmos com o nosso... Tem esse corredor para o diálogo? Estamos tentando. Estamos dividindo esforços. E nesse contexto de dividindo esforços, já tem um parceiro internacional que possa apoiar nessa situação? Estamos fazendo esses corredores a seu próprio tempo, conforme sabemos biblicamente diz que Deus trabalha tudo em tempo, a seu tempo vai haver esses. Dizia o pastor por que teu batalhão não atacou a caravana que veio de Massabi? Nós recebemos uma ordem superior que nós não podíamos nos mexer porque nós estávamos em perigo. Nós estávamos no meio, cercado, o Dinge, o muro de Massabi, e depois o batalhão que estava no Chivov. Então nós estávamos no meio. Fazendo guerra aí, nós não tínhamos o recuo, porque o Congo também já estava com as suas tropas na fronteira. Essas tropas estavam na fronteira do Congo, eram para apoiar a quem? Para apoiar o MPLA, contra a FLEC. Quer dizer, o governo, o Sassou queria apoiar o MPLA nele. Apoiou e continua a apoiar. Mas não é lá onde foi criada a FLEC? Aonde? Em Ponta Negra? Em 1961, 63, exatamente. Foi no tempo muito antes do Sassou. Muito antes do Sassou. Quando a FLEC foi constituída, foi formado lá. Qual é a lembrança da guerra que tens? Muita lembrança. 18 anos de luta, muita lembrança. Muito. Que não nos interessa aqui recapitular. Não, mas nós queremos que as pessoas saibam. Quem foi o pastor Paca nas fileiras da FLEC? Bem, fui comandante e realmente eu sabia obedecer à lei, às ordens dos meus superiores hierárquicos e queria mais amizades entre colegas, comandantes, militares, sucessivamente. Teve o privilégio de viver com Zita? Estive como presidente de Zita. Quem foi em Zita para ti? Foi meu presidente, foi um dos meus presidentes, e se bem que decepcionou-nos, sobretudo a mim decepcionou-me, porque Zita não sabia ouvir as palavras dos seus comandantes. Era duro demais. Era muito radical? Muito radical. Ao ponto de houve uma ação militar que fizemos no Lubom, buscamos lá algumas entidades importantes a nível internacional, mas não soube acatar os conselhos daqueles brancos. A gente acabou por entregar os brancos ao Mobutu e perdemos. O que levou a Zita a entregar os brancos ao Mobutu? Foi enganado. Mobutu dizia que se me entregar esses brancos, eu, em fração de segundo, iria, portanto, fazer tudo, convencer os Eduardo dos Santos e entregar-vos a Cabinda. E era pura mentira. Mas nós, militarmente, sabíamos que já estávamos traídos. O que é a guerra clássica para ti? A guerra clássica, para mim, foi uma guerra
que muito me valoriza, porque foi a guerra que fez com que Cabinda fosse conhecido pelo mundo, que existe uma força armada que luta por um povo, a guerra clássica. Ao lado do inimigo também, o MPLA sabe que não existe uma força armada cabindense que lutou e que luta para uma causa justa. Para mim, a guerra clássica foi muito importante. O general dos Santos disse há dias atrás que o território de Cabinda é um território muito pacificado. Bem, segundo ele, como político, mas nós até cá não podemos ser pacíficos a mais. Nós reivindicamos nosso território até cá. Segundo ele disse que todo o território de Cabinda está pacificado, não há nenhum conflito, não há nenhuma força viva em Cabinda. Sim, mas agora, nunca antes ouvimos as comunicações quando são atacados no Mayombe, é um MPLA dizer que olha, a FLEC atacou, nunca de responder. Mas nós internamente vemos que são ataques que estão sendo feitos. O que leva o governo angolano não se pronunciar com essas mortes de soldados angolanos a morrerem no É capricho. Não ter espírito do humanismo. Espírito de má fé. Porque vendo Cabinda, Angola, são dois povos divididos. Deus dividiu esses dois povos. Não há qualquer razão, Angola, o MPLA, agarrar-se de Cabinda. Culturalmente, não tem a mesma cultura. Pastor, o principal ministério angolanos, será que é o petróleo? Bem, só por termos, eles foram colonizados, nós fomos protetorados. Então, o facto de termos um único governador-geral em Luanda, nós éramos distrito, temos a mesma língua, a língua oficial portuguesa, então Angola achou por bem puxar Cabinda e introduzir em Angola. Se não, por que a FLEC não participou nos acordos de Alvor? Desculpa? Por que a delegação da FLEC não participou nos acordos de Alvor de 1975? Bem, isso era questões bem enquadradas politicamente. Não se sabia qual era a intenção do Maputo, que fazia a mediação entre a FLEC, o Estado português e o Estado angolano. Então, nós, como militares, não entendemos bem, mas só vimos. Depois da proclamação no dia 1 de agosto de 65 em Pinhais de Cabinda, por que não houve reconhecimento dos países internacionais como... Houve países que reconheceram, mas depois sabe que Angola é potência, ele se gaba com o próprio petróleo nosso. Então foi pagando, calando a boca desses países, para que não falassem. Angola faz muito investimento nesses países onde reconheceram Pinhais de Cabinda? Muitos investimentos. Então onde é que ele leva tanto petróleo que ele tira aqui? O que é que ele faz? O próprio Portugal nunca se falou de Cabinda. É porque tem percentagem de petróleo de Cabinda. E outros países que nós não queremos aqui citar. Se o governo angolano consegue negociar o petróleo de Cabinda, por que nós, os Cabinda, não conseguimos negociar a causa de Cabinda como um país potente a nível do mundo? Nós queremos primeiramente falar com os angolanos, concordarmos com os angolanos. Veja uma coisa que eu queria dizer. Nós não somos contra os angolanos, não. É um povo irmão. Mas estamos sim com o regime do MPLA.
está a fazer sofrer o povo de Cabinda. Não sei se lhe fiz entender. Cabinda não está contra com os angolanos, não. Quem diga isso é mentira. Mesmo a FLEC, as facas, não estão contra com os angolanos. Vejamos, falamos a mesma língua, já nos casamos, angolanas vêm em casa em Cabinda, angolano, Cabinda, saem, vão para sul, então já nos familiarizamos. Não há como sermos inimigos, mas sim somos contra o regime que continua a castigar o povo de Cabinda. Para derrubar esse regime, os cabindas devem fazer uma revolta popular? Não precisa de revolta. Vamos intensificar a pedir o governo para que haja o diálogo. Temos que sentar. Temos um governo, o partido do MPLA já está há 48 anos no poder, de lá para cá, não consegue ter um diálogo aberto com os cabindas. O que eu aprendi na Bíblia, não há nada que tem um princípio que não terá fim. Deus sabe quando é que ele vai derrubar o partido do MPLA. Deus sabe. Por isso, para nós, dobramos nossos olhos para as orações e continuarmos a pedir, chatear o MPLA para que haja esse diálogo. O que levou o processo de fórum cabindês para o diálogo ao fracasso? Bem, eu nunca fui de fórum. Não, na qualidade de servo de Deus. Nunca fui de fórum e não posso dizer nada do fórum. Primeiro porque, vejamos um exemplo, o senhor Bento Bem não chegou a ouvir conselho de ninguém antes da Casa Militar, do MPLA, e foi andando até entrando no caos, em caos onde ele já se encontra. Mas não foram os pastores e a Igreja Católica e algumas figuras da sociedade civil que foram buscar o Bento Bem na Holanda? Não, senhor. Se lá foram, não é a Igreja Evangélica, não é o pastor Paca. Por que a designação da Igreja Evangélica era a igreja com... Deixa eu pensar. Por que vai surgir a Igreja Evangélica? Uma igreja que... Não era Igreja Evangélica. Como é que era uma questão da Igreja Evangélica de Angola? Nós evangelizamos. A igreja... Na altura, era qual é o nome que nós queríamos? Que a gente na altura tinha a mesma... Depois da fundação, tinha a mesma denominação de lá para cá? Primeiramente, trabalhamos em missões evangélicas. Missão Evangélica de Cabinda, Missão Evangélica de Por que não continuou a Missão Evangélica de Cabinda? Bem, o Estado angolano quis concentralizar a sede das igrejas em Luanda. Então, aí surgiu, no tempo do, já em memória, o reverendo André Conga da Costa, não podíamos trabalhar em missões. Então, tinha que se unir a todas as missões numa única denominação, a Igreja Evangélica de Angola. Por que a Igreja Católica não tem a mesma sigla? Bem, sabe que a Igreja Católica ela tem um Estado papal que dita, a partir de Roma, baixa as ordens dele. Tá bem? Nunca de ouvir Papa vir se instalar em Luanda. Nunca. Porque a sede da Igreja Católica. Essa denominação da Igreja Evangélica levou ao afastamento de muitos pastores? Não. Que não estiveram de acordo? Não. Para uma colonização do povo de Cabinda da Igreja? Não é o fator. Se houve alguns que deixaram a Igreja Evangélica, é exatamente num aspecto que aqui não quero fundamentar. Não, mas é bom que as pessoas saibam. Não quero me fundamentar. Isso acontece muitas vezes nas questões políticas. Porque que hoje já se fala que alguns querem voltar a organizar a Aliança dos Baiombas. Está a entender? Aliança dos Baiombas. Uma organização política, Aliança dos Baiombas. A Igreja Evangélica de Angola é uma igreja abrangente, de Miconge, de Cabinda ao Cunene. Nós já temos as nossas igrejas, as nossas regiões, toda Angola. Mas há quem não quer isso. Não é a forma de governo dominar a população de Cabinda. Se era a Igreja Evangélica de Cabinda, agora a Igreja Evangélica de Angola. Isso
passou uma colonização. Quando um dia Cabinda for independente, havemos de mudar a sigla. Mas enquanto estamos ainda a depender do MPLA, do governo angolano, a nossa sede deve estar em Luanda. Cabinda independente, aí sim. Voltaram a mesma sigla. Nós havemos de estudar qual é a sigla a aplicar aí na nossa igreja. Qual é a mensagem que deixa à juventude? Para a nossa juventude, nós queremos, eu quero deixar a mensagem primeira, que temos que ser perseverantes na oração. A juventude não deve entrar em questões de bandidagem, de greves. Temos que orar, consolidar a nossa amizade e termos a fé que um dia Deus irá falar por nós sobre a cabeça. A última pergunta que eu vou colocar, quero que o senhor pastor me responda corretamente. Qual? Desde a era colonial dos portugueses em Cabinda e a chegada do governo angolano, de chegada dos rebeldes angolanos liderados pelo Agostinho Neto, que é em Cabinda, o que mudou Cabinda? Se na era colonial era mais bonito ou nessa era é mais bonito? Bem, até a minha juventude eu gozei mais na era colonial. Era mais limpa? Era mais limpa. Quer dizer, havia sofrimento, mas você não podia sentir que há sofrimento. Mas agora o sofrimento entrou até no osso, no tempo do MPLA. Colono sabia resolver os problemas do povo, segundo a palavra de ordem do Neto. Mas com o MPLA de hoje, o povo de Cabinda, o povo angolano está sofrendo. Há dias estava ouvindo a reclamação das lundas, também são sofredores, são angolanos, não são cabindas. Significa dizer que não é só nós aqui em Cabinda, mas Angola está sofrendo. É por isso que temos que remover esse regime. Então, há uma grande diferença. A nossa vida era colonial e a nossa vida atual com o MPLA. Muita diferença. A atual não mudou nada? Não mudou nada. Continua na mesma? Está difícil, ainda vamos para o pior. Concernente à cesta básica, vem a quadra festiva? Isso já deixamos de falar, Porque eles vão falando, são as mesmas coisas que se vão piorando. Já deixamos de falar. É por isso que estou aqui a aconselhar a juventude. É inútil estar a gritar nas ruas. Vamos orar. Dando esse nosso sofrimento a Deus, Deus vai resolver esse problema. E o pastor Paca desvaloriza a proposta das manifestações? Eu não estou por aí. Não estou por ali. Vamos evitar o problema das manifestações. Mas a queda do Muro de Berlim foi derrubada por causa das manifestações. Por que as cabindas não podem se manifestar? Aquele tempo era próprio Deus a orientar. E o pastor não acredita em Deus? Eu acredito sim, mas os tempos mudam. Hoje é outro tempo, meu irmão. Este momento, se você sair à rua aí gritando, abaixo, o que vai te seguir é a morte. Mas se você está em sua casa, orando a Deus, resolve esse nosso problema, Deus vai resolver. Tá bem, muito obrigado. Paramos por aqui e voltamos para a próxima. Muito obrigado. Está chegando a hora em que vou encher os ouvidos de a grande cidade de... Esta é a Rádio Luso-Americana, Estados Unidos da América. A rádio que leva a tua voz aos confins do mundo. A número 1 da cidade. Você ouviu
Rádio Luso-Americana leva tua voz aos confins do mundo.